Olá, amigos, olá, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para buscarmos a presença de Deus nesse momento tão agradável, esse momento devocional diante do Senhor. Nada melhor do que estar na presença de Deus, nada melhor do que aprender mais de Deus, aprender sua palavra, aquilo que Ele fala ao nosso coração em cada momento que nós reservamos para buscá-lo, reservamos para adorá-lo, reservamos para estarmos em comunhão com Ele. Hoje não é diferente, hoje nós temos uma palavra ideal, a palavra de Deus para as nossas vidas, está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu vou ler do versículo 37 ao versículo 39. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, do versículo 37 ao versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra abençoada, que palavra forte para as nossas vidas. É verdade que muita gente alimenta no seu coração dúvidas sobre o amor de Deus, dúvidas sobre a ação de Deus, dúvidas sobre as providências de Deus. E isso faz com que o pecado tome conta do coração da pessoa sobre essa dúvida, porque desvia a atenção daquilo que Deus providencia para cada um de nós. Desvia do nosso coração, da nossa mente, a providência de Deus, o cuidado de Deus e traz uma certa insatisfação na vida do homem, um descontentamento sobre o amor de Deus, um descontentamento sobre a demora no agir de Deus, e muitas vezes o homem se nega a acreditar nisso porque cria um descontentamento no seu coração. É justamente essa dúvida que faz com que o homem se afaste cada vez mais da presença do Senhor, e o coração insatisfeito se torna egoísta e está sempre querendo mais e mais e mais, e sempre cada vez mais agindo por conta própria e caminhando no sentido contrário de Deus, ou querendo se tornar, como eu já falei anteriormente, querendo se tornar independente de Deus, porque acha que Deus não tem a resposta, não tem a solução. Mas Deus sempre dá provas do seu incontestável amor, sempre está dando provas do seu incontestável amor. Bom, o que devemos preservar é a fé nas providências de Deus. Nós devemos preservar isso, preservar a fé nas providências de Deus. Neste capítulo da carta aos Romanos, Paulo destaca toda a soberania de Deus sobre os seus eleitos. Paulo faz questão de destacar que Deus é soberano sobre tudo, soberano sobre todas as pessoas, soberano sobre qualquer circunstância. Ele diz que não há condenação sobre os que já estão em Cristo Jesus. Logo no capítulo 8, no versículo 1, Paulo faz questão de destacar isso. Ele também diz que não somos devedores à carne que faz guerra com o Espírito. Também no capítulo 8, de 12 a 17. Paulo também diz que os sofrimentos presentes, como dor, tristeza, medo, angústia, esses sofrimentos, não se comparam com a glória eterna que está reservada para cada um de nós, ou seja, a paz, a alegria e a comunhão, conforme capítulo 8, versículos de 18 a 25. Paulo também diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste na nossa fraqueza e que intercede por nós. Que coisa maravilhosa! O Espírito Santo intercede por nós, por cada um de nós. Está aí no capítulo 8, versículos 26 e 27. Além do mais, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e que Deus nos conhece e que somos predestinados para Ele. Está aí no versículo 28 ao versículo 30. Por fim, Paulo dirige algumas perguntas interessantes sobre a preservação da nossa fé
no amor de Deus. Aí no capítulo 8, de 31 a 35, Paulo dirige algumas perguntas importantes e eu aconselho você ler na sua Bíblia. Chama atenção para dois pontos importantes na preservação da fé em Cristo, nesses versículos que acabamos de ler, de 37 a 39. Primeiramente, com Cristo, a nossa vitória é sempre certa. Com Cristo, a nossa vitória é sempre certa. No versículo 37, Paulo escreve o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Após algumas perguntas formuladas pelo apóstolo Paulo, Paulo faz uma afirmação de muita importância para o nosso caminhar cristão. Quando temos que enfrentar grandes desafios, quando temos que enfrentar grandes lutas, tempestades, dores inesperadas e muitas vezes suportamos, é graças à força que vem dos céus, a força que vem sobre nós através da ação do Espírito Santo. E é Ele que nos dá a disposição de ter a certeza da vitória, a disposição de continuar lutando, a disposição de continuar enfrentando, a disposição de continuar caminhando de cabeça erguida, sabendo que o Espírito Santo está nos conduzindo. É Ele que nos dá essa força. Isso acontece porque não estamos sós, nunca estamos sós, apesar das lutas, apesar dos desafios, apesar da situação que nos cerca, nós não estamos sós, nós nunca estaremos sós. Paulo afirma que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Isso vale muito para as nossas vidas. Nós devemos preservar a fé nas providências de Deus. Em segundo lugar, com Cristo, a nossa vitória está acima dos obstáculos. É bem comum nós entendermos que os obstáculos se levantam e querem impedir a nossa caminhada, querem impedir o nosso progresso, principalmente o progresso espiritual. Mas nós sabemos que com Cristo, a nossa vitória está acima de qualquer obstáculo. Os versículos 38 e 39, Paulo diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui o apóstolo faz questão de destacar alguns aspectos da nossa peregrinação que pode apresentar uma grande derrota, pode representar uma derrota terrível nas nossas vidas. E Paulo enumera as situações. Ele diz que está bem certo, ele tem certeza de que nem a morte, o mais assustador aspecto do homem, ele diz também que nem a vida, algo tão precioso para muitos e de pouco valor para outras pessoas, nem os anjos, que é o símbolo da ação protetora de Deus, nem os principados, aquilo que representa o poder sobrenatural, nem as coisas do presente, ou seja, o que o mundo tem ofertado para cada um de nós, nem as do porvir, o futuro incerto da humanidade, nem os poderes, tudo que representa a ambição, nem a altura e a profundidade, o que cria medo, o que cria pânico no coração do homem, nem qualquer outra criatura real ou criada pela imaginação humana, nada disso põe fim ao amor ativo de Deus por cada um de nós. Nada disso impede o amor de Deus sobre nós. Não vamos criar fantasias na nossa mente e no nosso coração. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos preservar a fé nas providências de Deus. Preserve sua fé nas providências de Deus. Meus amigos, meus irmãos, é verdade que muita gente alimenta dúvidas no coração sobre o amor de Deus. Muita gente alimenta dúvidas e incertezas sobre o amor de Deus. As dúvidas são crescentes devido ao crescimento da semente da incerteza, o crescimento da insegurança, da falta de saúde e de tantas outras insatisfações e descontentamentos. Cresce sempre essa semente
faz com que cresça isso no coração do homem. Porém, uma coisa é muito certa e nós temos que guardar no coração, devemos ter essa certeza no coração: nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque com Cristo nossa vitória é sempre certa e com Cristo a nossa vitória está acima de qualquer obstáculo, está acima dos obstáculos. Nós devemos preservar a nossa fé nas providências de Deus. Preserve sua fé nas providências de Deus. Que Deus nos abençoe.